esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. 7º capítulo, versículos 21 a 29. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele os ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, irmãs, ouvintes da Rádio Agnus Dei, amados filhos e filhas da misericórdia, queridíssimos irmãos enfermos que nos acompanham em casa, a palavra de Deus é luz que ilumina nossos passos. No texto do Evangelho que agora acabamos de ouvir, na narrativa de Mateus 7, 21, 29, Jesus deixa claro: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que reza muito vai entrar no reino dos céus. Porque a centralidade da sua palavra está nas obras. Fazer a vontade do Pai, cumprir seus mandamentos. Pode ser que alguém vá à missa, reze, tenha devoções, mas não cumpre a lei de Deus. Tem intrigados, carrega dentro de si rancores, mágoas, ódios. A porta está fechada para essa pessoa. Ela tem, na verdade, religiosidade, talvez sentimentalista, devocionista, mas não tem espiritualidade, comunhão com o eterno, comunhão com aquele que é todo-poderoso, que conhece tudo o que se passa em nós, conhece nossas mais profundas intenções. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, só com os lábios, não agradam a Deus. Oração não é um hábito, não é um dizer palavras, é uma relação com alguém, alguém que é onipotente e todo-poderoso. Oração é um ato de escuta daquele que é, que era e que vem. É um ato de abandono que gera intimidade na onipotência amante de Deus. Então, Jesus dá comparações. Naquele dia muitos dirão: Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos milagres? Sim, em nome de Jesus, estas coisas podem acontecer,
mas elas independem da pessoa, compreendam. Compreendam bem, os milagres não são resultado de quem, por acaso, invocando o nome do Senhor, faz acontecer a obra dele. A obra é dele, exclusivamente dele. Senhor, não foi no teu nome que fizemos milagres, expulsamos demônios, profetizamos? Sim, mas o autor da profecia, do milagre, quem expulsou demônios? Jesus. Mas aquela pessoa que fez uso do nome dele, se não estiver em sintonia com a vontade dele, se não for discípulo verdadeiro dele, não entrará no reino dos céus. As obras de Deus, podemos compreender a partir desse texto, independem do homem. Mas o homem depende de Deus. Deu para compreender? E continua o texto com uma afirmação comparativa, explicativa. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu sua casa, construiu sua vida sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Tu és meu rochedo, meu escudo, a minha força, a minha única proteção. Aquele que constrói sua vida sobre essa rocha, pode cair a chuva pesada, podem vir as enchentes, os ventos podem soprarem fortemente contra aquela casa, contra aquela pessoa, as dificuldades, as provações, os sofrimentos, mas ele foi edificado sobre a rocha. Ele sabe a quem confiou sua vida. Esta casa não ruirá, esta pessoa não será nunca derrotada. Manter-se-á de pé, mesmo em meio às turbulências, às provações, às dificuldades, os sofrimentos. Manter-se-á de pé. Quantas pessoas você conhece assim? Meu Deus, eu já vi pessoas atravessarem tremendas provações, sofrimentos grandes, e mantinham-se de pé. As lágrimas rolavam, mas ela estava de pé, olhos fixos no Senhor, casa edificada sobre a rocha, vida construída no Espírito. Ao contrário de Jesus, aqueles que ouvem a minha palavra e não a praticam, são ingênuos, são os que não têm uma espiritualidade profunda, tem uma religiosidade superficial. Quando surgem as dificuldades, quando sopram os ventos das tempestades da vida, essa pessoa desmorona. A casa cai, diz Jesus, e grande é a sua ruína. Quantas pessoas que se afastaram de Deus, e por que não dizer o mundo, como sempre, mais do que sempre, hoje, em ruínas, ou vocês não veem, desmoronando, a sociedade ocidental se autodestruindo, uma sociedade construída sobre a areia, um mundo perdido, porque não tem um alicerce. Grande é a sua ruína, diz Jesus. E as multidões o escutavam, se admiravam com o seu ensinamento. Nós hoje não apenas devemos nos admirar com os ensinamentos de Jesus, mas devemos nos maravilhar, porque Ele está conosco. Ele nos dá o seu Espírito, Ele nos faz conhecer sua vontade, Ele nos capacita para pôr em prática a sua palavra. Quantas pessoas já superaram, né, as amarras da incapacidade de perdoar e pediram e chegaram a dar um verdadeiro perdão. Quantas pessoas descobriram
que a vida vale à medida que nós somos capazes de amar, sair do comodismo, do individualismo, do materialismo. Quantas pessoas doentes ergueram os olhos para o céu e a mão do Senhor as curou. Tudo depende de nossas escolhas, de nossas procuras, mas, sobretudo, tudo depende da fidelidade que temos à palavra de Deus e de nossa capacidade de pô-la em prática. Assim seja. Amém.